Eu gosto muito de histórias, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de contar histórias. A Liz e o Léo me obrigam um pouco a fazer isso, mas eu gosto muito. E alguns dias desses eu estava na internet pesquisando sobre algumas histórias e eu vi sobre esse rapaz, Nick Lanson. Alguém de vocês já ouviu falar desse cara? Ele ficou muito famoso há um bom tempo atrás. Inclusive, sobre a história dele saiu um filme. E eu gostei muito da história dele, eu queria compartilhar essa noite com vocês. Era o começo dos anos 90. Nick Lanson é um jovem britânico com menos de 30 anos. Ele estava vivendo o auge da sua carreira. Ele era um dos principais corretores do Barings Banks, esse banco aqui. E uma instituição respeitada com mais de 2 séculos de história. Para muitos, Lanson era o retrato do sucesso. Um jovem ambicioso com um futuro brilhante pela frente. Mas por trás dessa fachada havia uma tempestade emocional se formando. Lanson começou a ser pressionado a gerar grandes lucros para o banco. E ele, com sede de provar o seu valor e atingir essas expectativas do banco, começou a arriscar mais do que deveria. Em pouco tempo, uma negociação mal sucedida aqui, alguns imprevistos do mercado ali, começaram a aparecer inicialmente pequenos erros. Mas Lanson estava com medo, mas sabia o que estava fazendo. Ele temia ser visto como um fracasso pelo banco. Ele temia ser admitido como o rapaz que errou. As perdas cada vez cresciam, o prejuízo cada vez aumentava e o buraco era cada vez maior. Aqui entra o ponto crucial da história de Lanson. Lanson não estava mais agindo com a lógica. Ele estava agindo com os seus sentimentos. O medo de ser descoberto, a vergonha de falhar, a ansiedade de consertar as coisas. Essas emoções começaram a dominar as suas decisões. Ele começou a agir de forma cada vez mais impulsiva, fazer apostas cada vez maiores, arriscadas, com a esperança desesperada de recuperar tudo o que havia perdido. A confusão dentro da sua mente fez acreditar que com um pouco mais de sorte ele poderia salvar aquele dia. No entanto, o mercado não teve piedade de Nick. Os erros multiplicaram e a conta secreta onde ele escondia todos os seus erros e suas perdas cresceu exponencialmente. Quando um terremoto no Japão em 1995 abalou o mercado, virou com ele e tudo desmoronou. Lanson havia perdido um total de 1,4 bilhões de dólares, o suficiente para levar Barings Bank à total falência. Quando a verdade veio à tona, Lanson foi preso, condenado. Um jovem promissor viu a vida ruir. E tudo porque as emoções confusas levaram ele a tomar decisões irracionais. A pressão, o medo, a vergonha nublaram o seu julgamento e colocaram ele em um ciclo autodestrutivo. Nick Lanson foi preso. E a história de 2 décadas de um banco foi a ruína. A pergunta que me fica é, quando estamos com os sentimentos confusos, podemos tomar essas decisões movidas por nossos impulsos? Será que quando a gente está realmente atolado com a pressão do dia a dia, será que quando a gente está realmente com a cabeça fervilhando, nós podemos tomar decisões erradas? Os sentimentos são retratados. Hoje de manhã a gente estava aqui na nossa classe e a gente falou, né, com o pastor Cláudio, o quanto a cultura clama pelo Evangelho. E a gente pode ver isso na arte, a gente pode ver isso nas esculturas, e a gente principalmente, onde eu gosto muito de ver, é na música. A música retrata esse clamor da humanidade. A arte revela o que o coração clama. As pessoas escrevem as músicas e cantam o que elas sentem. E você já parou para pensar o que elas estão escrevendo?
o que realmente elas estão sentindo. Eu fiz alguns recortes de algumas músicas aqui, para a gente começar a entender esse nosso panorama, da onde a gente vai entrar e o que a gente vai falar. Queria ser como os outros e rir da desgraça da vida, ou fingir estar sempre bem, ver a leveza das coisas com humor, mas não me diga isso, se só hoje isso passa. Só me deixa aqui quieto, isso passa, amanhã é outro dia. Ou, quantas chances desperdicei, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo, que eu não precisava provar nada para ninguém. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, mas eu ainda estou confuso. Quero me encontrar, mas não sei aonde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Será só imaginação? Será que nada do que a gente está aqui falando vai acontecer? Será que tudo que a gente vive, será que tudo que a gente fala é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que realmente existe uma saída para toda essa confusão? Será que realmente existe uma saída para a história do Nick, que a gente começou a contar aqui? Será que existe uma saída para esse mar de decisões que a gente precisa tomar? Será que essa saída é viável? E será que vamos conseguir vencer no final? Será que existe uma saída para mim e para você? É sobre isso que a gente vai falar agora, e é sobre isso que a gente vai olhar o que o Salmo 51 retrata para nós. Salmo capítulo 51, dos versículos de 1 a 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que a justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador, e desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar? Deus, eu te peço, Pai, faz agora, Senhor, a tua vontade. A tua palavra foi lida, e faz agora o que o Senhor quer dentro dos nossos corações. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para essa noite, e ajuda-nos, ó Deus, a entender e ser confrontado pela tua palavra. É que eu peço no nome de Jesus. Amém. Gente,
a gente começou falando sobre histórias. A gente começou a falar sobre o que a música retrata as histórias. Todos os salmos são músicas. Esse salmo, ele foi escrito ao líder, né, vamos dizer assim, da música lá do Palácio de Davi. Esse salmo é um salmo davídico, é um salmo que Davi escreveu. Mas antes da gente entrar no Salmo 51, a gente precisa entender uma coisa. Por exemplo, se a gente voltar aqui no versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. O que ele está falando? Esse é o grande problema, das vezes a gente lê a Bíblia em fragmentos pausados assim. A gente precisa entender uma coisa, a gente precisa entender o contexto desse texto. E esse contexto é maravilhoso. O que está acontecendo neste salmo? Vamos lá. Nesse salmo, Davi, o rei Davi, esse contexto, ele está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que acontece nesse contexto. A gente tem o rei Davi, vamos voltar um pouquinho, primavera. Primavera, o que acontecia normalmente? Primavera era a época que aconteciam conquistas territoriais. Então, o exército ia para as conquistas territoriais. O rei logo estaria indo. Davi foi? Não, Davi não foi. Davi não foi, Davi fica no palácio, e ele sai ali na varanda dele, olha para baixo, e fala, nossa, que mulher é aquela que está se banhando? Nossa, que mulher bonita. Estou contando para vocês o episódio de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Estou dando uma resumida para vocês entenderem lá. Nossa, que mulher bonita. Quem é essa mulher? Essa mulher é Batseba. Aí, o serviçal do rei Davi chega para ele e fala assim, Davi, essa é Batseba, mulher de Urias. Só que eu acho que essa parte Davi não escutou. E falou assim, traz ela para mim. Davi se deita com Betseba, e Betseba fica grávida. Aí ele fala assim, agora tenho, não um problema, tenho 2 problemas. Eu me deitei com Betseba, e agora ela está grávida. Aí ele fala assim, já sei, eu sou o rei, manda uma carta lá, para o meu líder do exército, Joabe, acho. E aí ele fala assim, quando você for para fazer o ataque, coloca Urias na frente, porque assim Urias vai ser morto. Minha história acabou, está tudo tranquilo, fico com Batseba, coitada, viúva, abraço ela, consolo ela, e está tudo certo, está tudo em casa. Beleza. E é isso que acontece, com muitas outros detalhes riquíssimos, que a gente podia ficar horas e horas falando aqui, mas depois vocês vão lá e leem essa história que é maravilhosa. E aí vai, Urias vai realmente para frente da batalha, Urias é morto, e aí, vida tranquila, né? Davi conseguiu o que queria, Betseba grávida, não tem mais Urias, e aí que tá. Aí acontece um pontinho bem importante na história. Deus levanta um cara chamado Natã. Natã chega para o rei Davi e fala assim, rei, Deus me mandou aqui. Eu, se fosse Davi, ali já começaria a tremer. Aí ele fala assim, Davi, eu quero contar uma história para você. Adoro histórias. Davi, se existisse um cara rico, muito rico, muito rico. É suposição, tá, Davi? Suposição. Se existisse um cara muito rico, e ele tivesse todas as ovelhas do mundo, todas as vacas do mundo, todos os bois do mundo. Tá, tudo bem. Agora, Davi, pensa em outra situação. Um homem pobre, que só tem uma ovelhinha. E esse homem pobre, ele viaja. E aí esse homem rico, olha para aquela ovelhinha e pega aquela ovelhinha. E mata aquela ovelhinha. O que você faria, rei? O Davi se irou e falou, em nome de Deus, mata esse cara. Natã vira para ele e fala assim, Davi, esse cara é você. Você fez isso.
Deus reprovou o que você fez. Aí entramos no Salmo 51. Aí Davi rasga suas roupas, pega um pedaço de papel e começa a escrever o Salmo 51. E aí que a gente consegue entender então aquela culpa que Davi está sentindo. Davi escreve o Salmo 51, pois reconhece a culpa e clama pela misericórdia de Deus. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Ao confessar o pecado, ele não tenta esconder ou minimizar o que ele tinha feito. Pelo contrário, ele clama: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. O pecado, ele gera a separação de Deus. A gente acabou de falar isso aqui no momento. Ele deixa uma marca que Davi sabe que ele não pode ser removida por nenhum poder que ele tenha, mesmo ele sendo a maior autoridade da época. Ninguém pode remover a dor que ele estava sentindo naquele momento. Ninguém pode remover a separação que ele estava agora, naquele momento de Deus. Aquele Deus que tinha colocado ele ali. Porque se a gente voltar à história, quem unge rei? Deus unge rei Davi. Aquele mesmo Deus agora estava distante de Davi. Aquele mesmo Deus estava separado de Davi. Versículo 3 ele fala: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, contra ti somente. Se a gente olhar em outra tradução, ele fala: contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que o Senhor reprova, de modo que a justiça é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que eu sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E lá no versículo 14 ele vai falar assim: ó, livra-me da minha culpa, dos meus crimes de sangue. Agora a gente entende o versículo 14, que foi quando eu falei. Qual é o crime de sangue aqui? A morte de Urias. Ah, Felipe, mas Urias, ele era um cara do exército, ele estava ali para morrer. Depois, com mais tempo, a gente fala sobre Urias. Mas uma coisa eu vou falar: Urias era temente a Deus. Urias era servo do Senhor. Tem um momento no capítulo 11, que quando eles chegam para Urias e falam assim: Urias, vai lá para a linha de frente, ou volta para sua casa. Fala assim: Urias, volta para sua casa. Urias fala assim: como eu vou voltar para minha casa, se a arca do Senhor está aqui? Como que eu vou deitar com a minha esposa, se a arca do Senhor está aqui? Eu não posso sair de perto da presença de Deus. Esse cara foi morto por Davi. Livra-me da culpa dos meus crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Essa mesma mancha do pecado que vemos em Davi, também é uma realidade em nossas vidas. Hoje muitos de nós enfrentamos o mesmo problema. Lidamos com culpa, com vergonha, de vários erros que a gente comete. A gente busca a solução, e é interessante essas soluções que hoje em dia nós temos, que tentam cada vez mais ou minimizar o pecado, falando: não, fica tranquilo, nem é tão errado isso. Afinal, Davi era rei. Davi podia ter qualquer mulher que ele quisesse. Qualquer mulher que ele quisesse. E um parênteses: o erro de Davi não era pegar Betseba, porque ele, como rei, ele poderia pegar Betseba. O erro de Davi foi que ele poderia, mas ele não deveria. O erro de Davi foi colocar Urias para morrer. Ele poderia, mas ele não deveria. Alguns erros que nós cometemos, nós até podemos, mas nós não devemos fazer. Em um mundo que tenta oferecer método para aliviar o pecado, oferecer método para falar: calma,
A gente tem solução para isso. Em um mundo que tenta ciclos de tentativas frustrados, de autorrestauração, calma, você vai se melhorar. Afinal, isso aí é coisa da sua cabeça. Assim como Davi, precisamos reconhecer que por mais que tentemos, não conseguiremos nos purificar sozinhos. Davi reconhece que por mais o poder que ele tinha, por mais correto que ele poderia estar, porque foi uma carta legítima, porque foi uma ordem legítima e porque ele poderia ter Betseba, ele pecou contra Deus. A culpa e a vergonha permanecem enquanto ignoramos o chamado ao verdadeiro arrependimento. Enquanto a gente não entende que preciso dobrar o meu joelho e me arrepender verdadeiramente, essa culpa não vai sair. Essa culpa só sai quando eu entendo quem realmente eu sou e o que realmente eu tenho para me entregar diante da cruz de Cristo. Muitos dos nossos pecados estão encobertos, como Davi tentou encobrir a morte de Urias. Mas Natã foi enviado por Deus para falar assim: você pode encobrir isso, porque é legítimo você encobrir isso, mas de Deus você não encobre. Porque eu estou aqui para falar que Deus reprovou o seu pecado. E igreja, Deus reprovou a atitude de Davi, e Deus fala hoje para todos nós: eu reprovo o seu pecado. Deus reprova o pecado da humanidade. Deus reprovou essa atitude de Davi e disse: se arrependa verdadeiramente. O pecado, antes de ser um ato, é um desejo, e todos os desejos do nosso coração revelam quais são as nossas inclinações. Todos os desejos que nós temos, todas as ações que nós cometemos, revelam realmente as inclinações do nosso coração. Davi estava no fundo do poço. Davi estava numa angústia profunda. Deus havia reprovado ele. Deus não queria mais ele. Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Glória a Deus. Aonde há pecado, agora há graça. Se tem 1 tonelada de pecados, tem 1,5 toneladas de graça. Se tem 1 tonelada de culpa, tem 1,5 toneladas de graça. Davi entende o que Paulo vai escrever em Romanos lá na frente. Quer dizer, Paulo entende esse capítulo do Salmo 51 e fala assim: Davi foi culpado, Deus reprova, mas existe um caminho de volta para casa. Davi nos mostra que a solução não vem de nós mesmos. Quando ele reconhece isso, ele clama por Deus, por uma purificação que só pode vir do alto. Davi entende que por mais pecador que ele esteja naquele momento, só existe um meio dele voltar aonde ele começou, aonde Deus colocou ele. E essa volta é a reconciliação com o Pai. Davi então nos mostra esse caminho. Davi no Salmo 51, ele mostra qual é esse caminho de volta para a reconciliação com o Pai. E esse aí está lá no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito firme. O caminho da reconciliação é eu trazer meu coração puro e eu voltar com o meu espírito firme, inabalável. Ele clama por uma reconstrução do coração dele e um espírito renovado, sabendo que apenas Deus pode realizar essa transformação. Cristo veio para limpar a nossa culpa, nossa consciência,
e nos dar uma nova vida, restaurando a comunhão com Deus. Hoje, essa mesma solução, pela graça de Cristo, está disponível para nós. Ele veio para limpar a nossa culpa, limpar a nossa consciência e nos trazer vida. Assim como Davi experimentou a graça, nós também podemos através de Cristo, experimentar a graça e receber o perdão e a transformação que tanto ansiamos. O arrependimento sincero de Davi e o desejo de renovação deve levar ele a uma vida de serviço e testemunho. E o nosso arrependimento sincero nos leva a uma vida de serviço e testemunho. O mundo e a alegria de sermos restaurados por Deus devem entender, que é o que a gente estava falando hoje de manhã. O mundo entende que a nossa alegria é a transformação das nossas vidas. Mas, uma pergunta para vocês. Volto no começo, né? Qual é a sua história? Eu tenho uma história. Cada um daqui tem uma história. Eu não sei se como você entrou hoje aqui. Talvez a sua história não seja tão drástica como a de Davi. Talvez não seja com morte, adultério, mentira. Mas talvez não seja tão bonita como um conto de fadas. O que eu sei é que, por mais diferente que seja a sua história, Deus tem um propósito de restauração para ela. Deus perdoa o pecado de Davi a partir de um arrependimento verdadeiro. Restaura a família que nem existia. Betseba perde o filho do adultério. Mas a partir de Betseba e de Davi, quem nasce? O maior dos governos que essa história já viu, Rei Salomão. E a partir do Rei Salomão, quem que vem? Jesus. Mateus capítulo 1 é a genealogia de Jesus. E é interessante que no versículo 6, Mateus faz questão de falar, e Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe era mulher de Urias. Sabe o que Mateus estava falando aqui? Jesus veio de uma geração de pecado. Jesus veio de uma geração onde a mãe era mulher de um cara que foi morto. Mateus deixa claro de onde Jesus vem, para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identifica com o pecador, a quem ele veio salvar. Charles Spurgeon, um grande teólogo da nossa linha reformada, ele fala: Jesus é o herdeiro de uma linhagem na qual flui sangue de prostituta Raabe e da camponesa Ruth. Ele é parente dos caídos e dos humildes. Mostrará o seu nome até mesmo aos mais pobres e vis. A gente vê na genealogia de Jesus homens cuja vida é marcada por violência. Na lista da genealogia de Jesus, a gente vê prostituta, a gente vê Davi, que mandou matar um cara. A gente vê tanta gente cujas mãos estavam cheias de sangue. A questão aqui é que não precisamos ficar chocados com essa genealogia. Porque basta apenas eu olhar para a minha história. E eu vou ver que Jesus fez isso para se identificar com a minha história. Porque, como eu falei, eu posso não ter matado, mas eu posso ter mentido. Eu posso ter envergonhado o nome de Jesus. Eu posso ter feito tantas coisas que, se Jesus estivesse do meu lado,
acho que ele teria saído de perto de mim. Ele teria me reprovado. Nosso coração é desesperadamente corrupto. O pastor Hernandes Dias Lopes fala: por que Deus nos escolheu? Por que Ele nos amou? Por que Ele não poupou o seu próprio filho? Antes por todos nós entregou para morrer no meu lugar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, com essa história. Por quê? A resposta é: por causa da graça, que é maior do que o nosso pecar. Aonde há pecado, há graça. Aonde veio o pecado, aonde transbordou o pecado, superabundou a graça. Aonde eu tenho um copo cheio de pecado, eu tenho uma jarra de graça. Felipe, eu entendi que eu posso ser perdoado independente da minha história. E eu acho isso muito bonito, sabe? Isso me pega muito. Porque se a Bíblia fosse um conto de fadas, com quem que eu iria me identificar? Se a Bíblia fosse um livro da Disney, com quem que eu iria me identificar? Eu não sou... um parênteses, né? Quando eu comecei a namorar a Maiara, uma das primeiras coisas que eu falei para ela, eu falei assim: Maiara, eu não sou um príncipe encantado. Eu não saberia com quem me identificar. Mas graças a Deus, a Bíblia mostra que para todos os caídos houve reconciliação. Felipe, eu entendi então que para a minha história existe graça, para o meu pecado existe perdão, e para aquilo que eu fiz existe reconciliação. E o que eu faço após eu ser perdoado? Tudo bem, eu entrego na cruz, eu entrego diante do altar e falo assim: Deus, tenha misericórdia de mim, como o próprio Davi fez, e fala assim: limpa a minha alma, limpa as minhas transgressões. E agora? Estou perdoado. O que eu vou fazer? Versículo 12 e 13. Devolve a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu sou perdoado para mostrar ao mundo que existe reconciliação. Eu sou perdoado para mostrar ao mundo que a reconciliação foi feita através da cruz. Eu sou perdoado para mostrar ao mundo que a minha vida, que não tinha valor nenhum, o tanto de erro que eu tive, Deus me perdoou. E Ele me trouxe de volta para casa. Eu sou perdoado para ensinar os caminhos de Deus ao mundo, para que o pecador volte para a cruz. Eu sou perdoado. Somente um pecador que sabe o caminho de volta para casa traz outro pecador de volta para casa, porque ele sabe a dor de ida. Um pecador pode contar para outro pecador sobre a dor da volta para casa. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu sou perdoado para mostrar para o mundo que existe graça. Eu sou perdoado para mostrar para o mundo que existe reconciliação. Então, se você foi perdoado, não adianta você ficar na cadeira sentado para mostrar para quem está aqui dentro da igreja que você foi perdoado. Eu sou perdoado para que a minha luz brilhe lá fora. A história de Davi é impactante. A história de Davi, ela nos mostra que por mais terrível que possa ser a nossa história, novamente eu repito isso, a gente pode ser perdoado.
E agora eu pergunto, qual é a sua história? Quais são as confusões que habitam no meio dos nossos pensamentos, dos seus pensamentos? A história de Davi é regeneradora. Davi e Betseba, a história dessa família é reconstruída. E mais uma vez, qual é a sua história? A gente começou contando a história de Nick Lanson. E é muito intrigante como a história de Nick Lanson acaba. Após a descoberta das fraudes, Nick Lanson fugiu para a Malásia. Depois, para a Alemanha, onde ele foi preso. Ele foi extraditado para Singapura. E em dezembro de 1995 foi condenado a 6 anos e meio de prisão por fraude. Durante esse tempo na prisão, Lanson foi diagnosticado com câncer de cólon, mas sobreviveu ao tratamento. Após cumprir 4 anos e meio, ele foi libertado por bom comportamento. A vida após prisão de Lanson foi marcada por uma transformação significativa. E ele escreveu um livro chamado Rogue Trader, do qual detalha a história, que mais tarde virou um filme. Lanson também se tornou palestrante motivacional e passou a atuar como consultor, alertando como pessoas podem perder muito dinheiro no mercado financeiro. Impulsiva é como pessoas podem ser impulsivas e tomar decisões mal calculadas no mercado financeiro. Hoje Lanson vive uma vida longe do glamour e da pressão dos mercados financeiros. Ele reconstruiu sua vida pessoal e se dedica a ajudar outras pessoas a aprender com seus erros, compartilhando a história de como um exemplo de emoções frustradas e decisões impulsivas podem destruir não só a carreira, mas vidas inteiras. Nick entendeu o caminho de volta para casa. Nick entendeu que existe uma reconstrução da história. A grande pergunta que fica é: o que eu tenho feito com os meus erros? Eu tenho encoberto eles, como Davi fez e como Nick fez? Eu tenho deixado eles escondidos do mundo e falando assim: ninguém vai saber mesmo. É só ninguém saber que está tudo certo. Nick Lanson pensava desse jeito. E ele quebrou um banco. Davi pensava isso. E Deus levanta Natan e põe o dedo na cara dele e fala assim: Deus reprovou o que você fez. O que eu tenho feito com os meus erros? Tenho colocado eles realmente no altar? Tenho depositado isso como Davi fez? Tem misericórdia de mim, Deus. Porque a gente vai errar. Ei, a gente vai errar. A gente vai errar. A questão é como a gente volta desse erro. Eu tenho ensinado para as outras pessoas esse caminho de volta para casa. Hoje Deus te convida para uma nova história. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de depositar isso nele. Não tenha medo de falar assim: Deus, eu errei. Eu pequei contra ti. Faz de mim uma pessoa nova. Modifica a minha história, para que a minha história seja um pilar para outras histórias. Para que a minha história seja a construção de outras histórias. Vamos orar?